Bom dia, vamos começar o nosso podcast. Nós somos estudantes de medicina do terceiro período da faculdade Unidor Pedro Affer e eu me chamo Jeremias. Eu me chamo Jackson Rodrigues. Me chamo Evelyn. Eu me chamo Kevin. E nós vamos começar a falar um pouco sobre a revisão de escopo. Então nós sabemos que a revisão de escopo é um tipo de pesquisa que mapeia o volume e o foco da literatura científica sobre um determinado assunto e ele identifica lacunas no conhecimento existente. Então assim, ele é um pouco diferente da revisão sistemática, já que ele também avalia criticamente os resultados. E a revisão de escopo ele visa descrever o mapa, ou seja, mapear a pesquisa em uma área, e ele serve como precursor para as revisões mais profundas, ou para identificar se uma revisão sistemática é viável ou não. Então, basicamente, é quando um assunto é novo, quando um assunto ele é um pouco estudado, então usa-se a revisão de escopo para poder estudar determinado assunto. As principais características e objetivos dessa revisão de escopo o mapeamento da literatura. Então, assim, ele fornece uma visão ampla do que já foi pesquisado e ele inclui diversos tipos de literatura, como artigos periódicos, enfim, teses, relatórios, literaturas reunidas sobre aquele determinado assunto. Diante disso, ele acaba por identificar lacunas. Então, assim, a revisão de escopo ele ajuda a identificar áreas que não foram exploradas ainda, ou que precisam de mais pesquisa sobre aquele assunto. E ele direciona, além disso, para futuras pesquisas. Então, assim, ele forma uma revisão sistemática justificável ou não, e ele pode acabar orientando a sua condução ou a realização de novos estudos primários sobre aquele assunto. Soma-se a isso também, vale a pena ressaltar que ele não tem avaliação crítica, ao contrário de uma revisão sistemática, o foco não é avaliar a qualidade do estudo, e sim descrever o escopo da área, ou seja, mapear sobre várias características do assunto a ser estudado. E uma boa característica dele é que ele é bem versátil, ele apresenta uma boa versatilidade, que é particularmente útil em campos emergentes, ou quando há uma grande quantidade de literatura existente também. Então, assim, quando começa a querer filtrar um pouco mais daquele assunto, o pesquisador ele tem a intenção de fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada daquele assunto, usa-se também uma revisão de escopo para direcionar melhor o que ele quer pesquisar. Tudo bem. Então, para a gente poder abordar esse tema nessa revisão de escopo, a gente trouxe como exemplo um artigo científico dos autores Souza e Zaituni, que ele tem o título como Uma revisão de escopo de revisões sistemáticas sobre a exposição humana ao mercúrio. Ele é um artigo que foi publicado, aprovado em 2021, então é um artigo bem recente sobre esse assunto. E ele nasce justamente de uma ideia a partir de uma convenção que a gente teve, que chamou Convenção de Minata no Brasil, que foi em 2018, e a partir daí surge esse desejo de pesquisar mais sobre a exposição humana ao mercúrio, com o objetivo justamente de reduzir a poluição por mercúrio. O mercúrio, como a gente sabe, ele é um metal natural, que ele pode ser encontrado no ar, na água, no solo, e também ele é muito utilizado em atividades humanas. Então o mercúrio ele pode ser utilizado como catalisador químico, ele pode ser usado em materiais odontológicos, no amálgama, que era utilizado para restaurar os dentes, em equipamentos laboratoriais, antigamente era muito utilizado no termômetro, na área da saúde era feito com mercúrio, em algumas questões industriais como a produção de materiais de limpeza, como cloro, como soda, em lâmpadas fluorescentes, enfim. Existe uma vasta utilidade do mercúrio no âmbito comercial, E, além disso, esse mercúrio, além das fontes industriais que a gente tem do mercúrio, a gente pode também ter esse mercúrio liberado por condições naturais, como vulcões, por exemplo, pelo próprio processo de intemperismo das rochas. Tudo isso e até processos biológicos naturais podem ser liberadores de mercúrio. E aí esse mercúrio na natureza, de forma geral, ele pode existir de três principais formas, que é o mercúrio elementar, que seria o mercúrio metálico, o mercúrio inorgânico e o mercúrio orgânico.
É importante, né, que a forma principal, né, quando a gente fala de contaminação humana, é do mercúrio orgânico, que seria o que a gente chama de metilmercúrio. Esse metilmercúrio ele é tóxico, né, para o ser humano, para os seres vivos, de forma geral, e ele é bioacumulativo. Ou seja, os animais, principalmente peixes, né, ao consumirem esse mercúrio, eles vão se bioacumulando através da cadeia alimentar, e o homem, como está no topo da cadeia alimentar e consome esses animais, consome principalmente peixe, ele acaba tendo a maior, né, absorção, a maior carga desse metal. De forma geral, esse mercúrio que está no ar, na água, no solo, ele pode, em forma de atmosférica, estar em forma de vapor de mercúrio, e aí ele tem um ciclo até da própria atmosfera que retorna até o processo da chuva. Então ele está em contato com o ar, quando aquele ar, né, se condensa em chuva, ele pode retornar para a Terra, e aí tem um ciclo que chama de ciclo biogeoquímico. Nos ambientes aquáticos, como eu já falei, tem a questão dos próprios micro-organismos, que eles vão converter o mercúrio elementar, né, em mercúrio orgânico, no metilmercúrio. E aí ele vai se acumulando ao longo da cadeia alimentar, principalmente nos peixes. Então a população ribeirinha é uma população que ela é extremamente acometida, porque elas se alimentam, principalmente a fonte de proteína são os peixes, né? Então eles têm um contato maior, a exposição humana maior. Daí, depois dessa breve introdução, a gente vai continuar falando sobre a metodologia desse artigo que a gente está analisando. Falando um pouco da metodologia desse artigo, a gente sabe que ele baseou-se em uma revisão de escopo, né? Como é o tema geral do nosso trabalho. Então, como o nosso colega Jeremias falou, a revisão de escopo ela vai estar ali para ajudar, para incorporar, na verdade, as literaturas vigentes sobre determinado tema. Então, como o nosso aqui é uma revisão de escopo de várias revisões sistemáticas, entendeu? Sim. Então, a revisão de escopo ela vai estar ali para reconhecer a literatura acerca do tema, mapear os estudos que estão ali, analisar a extensão, o alcance, a natureza desses estudos, entendeu? Então, o nosso artigo em questão, intitulado A Revisão de Escopo de Várias Revisões Narrativas, ele seguiu devidamente todas as etapas da revisão de escopo, que é para ser devidamente seguida. Sim. E ele teve como a pergunta norteadora desse estudo a seguinte: o que as revisões sistemáticas de literatura científica na área da saúde abordam a respeito das exposições humanas ao mercúrio? Então, a partir dessa pergunta foi-se feito todo o desenho do estudo e enfim. Então, a gente também teve nesse estudo, como em todos os estudos, a gente tem os critérios de inclusão e os critérios de exclusão. Os critérios de inclusão do nosso estudo foram ser uma revisão sistemática, então uma meta-análise, escolheu-se essas duas porque elas têm um rigor crítico, uma transparência metodológica que vai fortalecer ainda mais o nível da evidência. Então, aí o critério de inclusão vai ser uma revisão sistemática, ser uma meta-análise, e os critérios de exclusão vão ser exatamente não ser uma revisão sistemática, não ser uma meta-análise, e estudos que tratassem do mercúrio com outras fontes. Por exemplo, o mercúrio utilizado nos equipamentos de aferição de pressão arterial, o mercúrio utilizado nos termômetros, e não são eventos de exposições ao mercúrio que não tem tanta exposição ao homem, entendeu? Isso, como a gente viu, né, o mercúrio ele pode ter diversas formas de exposição, então é importante que o artigo ele realmente direcione exclua essas outras formas que a gente pode encontrar esse mercúrio. Exatamente. Então, quando fala de aparelhos de aferição de pressão no termômetro, a gente não utilizou esses estudos no nosso artigo. Analisou realmente a exposição humana ao mercúrio. Para realizar a pesquisa do nosso estudo, para realizar a pesquisa dos dados, a gente utilizou operadores booleanos, né, o AND, o OR, o NOT. As bases de dados utilizadas foram a PubMed, a BVS, né, a Biblioteca Virtual da Saúde, essa com Chrome Library também, e não teve restrição de idioma, não teve restrição de data de publicação, e o período que deu-se a construção desse estudo foi entre julho e setembro de 2020. Feito a análise da literatura, feito a busca por todos esses artigos, sentou-se, né, duas autoras, duas leitoras que vão ler independentemente os títulos, sem relação uma com a outra,
e eles vão ler os resumos dos artigos e vão excluir os que não estavam nos critérios de elegibilidade. Após a remoção das duplicatas, né, porque foram 2 autoras que sentaram para ler ali os artigos, elas elegeram quais seriam as variáveis que seriam analisadas no estudo e quais seriam as variáveis que seriam extraídas do estudo. Durante esse mapeamento dos dados também foram elaboradas tabelas, uma com os estudos excluídos e a razão da exclusão, e outra com os artigos incluídos e quais seriam as variáveis que seriam analisadas. Dentro dessas variáveis, as variáveis analisadas no estudo estariam ali o idioma, ano de publicação, tipo de publicação, o período de busca, quantidade de autores, número de bases de dados que foram analisadas, tipos de estudos, população, local de estudo, enfim. Essas 2 autores sentaram e criaram as variáveis a partir da leitura do título e dos resumos dos artigos em questão. Então, essa foi basicamente como se deu-se a metodologia do nosso artigo e a gente vai partir agora para a próxima etapa. Eu vou falar sobre os resultados, né, e a discussão desse artigo. Esse artigo, né, como resultado, ele teve alguns critérios estabelecidos. Foram 163 revisões sistemáticas. Dessas 163, a gente pegou 71 desses estudos e fez a pesquisa. Esse artigo nos mostra o interesse e a produção de conhecimento sobre essa exposição crescente da população com relação ao mercúrio. Então, fizemos uma discussão e aprovação que veio da Convenção de Minamata, que é um tratado internacional de 2013, que ele foi criado para proteger, né, a saúde humana e o meio ambiente. Esses estudos, a maior parte deles foram em inglês, isso dificultou bastante para o nosso país, né, uma vez que existe uma certa desafio das pessoas se interessarem em querer pegar um artigo em inglês, traduzir e ter o conhecimento sobre esse artigo. Observou-se também nesse artigo como resultado algumas lacunas, faltou o detalhamento, né, de podermos mostrar essa exposição, de onde ela é exatamente, faltou mostrar a forma química, qual é esse tipo de mercúrio, seria um mercúrio elementar, seria um mercúrio se ele é altamente neurotóxico. E por que isso torna-se um problema, né? Cada tipo e fonte de mercúrio, ela vai ter um impacto diferente no nosso corpo. Sim. Ela pode atingir o sistema nervoso central, ela pode gerar outros tipos de problemas. Então, sem essa clareza, fica mais difícil, né, para os médicos e até quem vai atuar na área da saúde também, definir um tratamento adequado. Interessante esse comentário, né? Sim, e isso é interessante esse artigo porque ele nos mostra como a gente pode criar protocolos de saúde, né, de acordo com esse artigo, porque você consegue desenvolver guias profissionais ali para os médicos e engenheiros, saber como diagnosticar, como vai tratar, né, dentro dessa exposição do mercúrio. Pode também gerar políticas públicas, fornecer, né, bases científicas para o governo criar leis e programas maiores de fiscalização para evitar essa exposição ao mercúrio, através de fiscalização das indústrias, campanhas de alerta sobre o consumo de peixe ou a restrição de alguns cosméticos. Algumas coisas estão sendo ignoradas, que o artigo nos mostra também como resultado. Existe mercúrio em cosméticos, em cremes, em maquiagens antigas e que isso também é um fator preocupante. O uso de mercúrio em algumas indústrias tradicionais e a falta de estudo, né, sobre esse tema, ela impede que as autoridades possam agir, né, na saúde pública. E essa revisão torna-se muito importante, de modo geral, né, para a gente poder criar políticas de saúde, né, tentar amenizar a situação e resolver o problema. Exatamente. E é super importante isso que a gente falou, porque essa revisão de escopo ela dá para a gente uma base, né, das lacunas que precisam ser preenchidas, né? Essa questão da disponibilidade desse mercúrio é super importante, identificar isso, porque a partir disso, né, a partir de saber qual o tipo de mercúrio, qual foi o método de contaminação, é que a gente vai conseguir pensar em políticas públicas de saúde para poder conseguir diminuir essa contaminação, essa toxicidade por mercúrio. Exatamente. Com isso, né, estamos aqui terminando nosso podcast. Então, assim, a gente agradece a vocês